Bom dia, queridos amigos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Lucas. Estou gravando esse vídeo para os alunos do 8º ano, alunos que já me conhecem, né? São alunos que não estão muito familiarizados comigo, que a gente teve aula presencial só um pouquinho no ano passado, mas vocês já estão acostumados com os meus vídeos. Então, não vou ficar aqui explicando muito tempo para vocês, para o vídeo não ficar longo, tá? Esse é um vídeo para ajudar vocês nas atividades. Eu vou compartilhar a tela e já vou mostrar para vocês a atividade que eu mandei para vocês nesse roteiro, tá? Lembrando que este roteiro, confiram aí, é um roteiro para o 8º ano, vocês são do 8º ano, é um roteiro de história, eu sou professor de história, né? E o período é de 15 a 26 de fevereiro, ou seja, 2 semanas de aula, né? É um roteiro de 15 dias, então é um roteiro para 6 aulas, tá? Como teve feriado, vai ser 5 ou 4, dependendo aí. Então, eu fiz aqui umas atividades bem simplesinhas para a gente relembrar os conteúdos do trimestre passado, do ano passado, tá? O primeiro conteúdo que eu quero que vocês relembrem é este conteúdo aqui, ó. A função das colônias de exploração para a manutenção do mercantilismo europeu entre o século XV e o XVIII, tá? Ou seja, a função do território da colônia para a metrópole no século XV a XVIII, ou seja, de 1500 a 1700 e pouco. Bem, esse é o período em que o Brasil era colônia de Portugal. Portugal era a nossa metrópole, né? O que significa metrópole? Metrópole pode ser uma cidade com metrô, que a gente conhece hoje, mas metrópole também é a cidade que tem um domínio sobre uma certa região longe dela, né? Que é o caso de Portugal, que era a metrópole do Brasil, tinha domínio sobre o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Né? E aí, só para a gente começar, assim, dar uma espairecida, eu trouxe umas notícias bem legais para vocês na internet, ó. Revista super interessante, uma revista bem legal para quem quiser ler ali, ó. Em 10 anos, você pode morar na Lua e não será por causa da especulação imobiliária. Os cientistas e astrônomos querem povoar a Lua e usar o aprendizado para fazer o mesmo em Marte. Nota que aqui ele está falando que eles querem povoar a Lua, né? Eles querem morar na Lua. Ele quer fazer a sua maletinha, botar sua roupa, tal, essas coisas, e ir de vez para a Lua, ficar morando lá para sempre, né? Essa é a notícia 1. A notícia 2, ela traz um outro enunciado. Olha, a Agência Espacial Europeia se une em empresa para fazer a mineração na Lua. Contrato de 1 ano firmado entre a ESA e a Ariane Group visa uma missão com o objetivo de extrair minérios lunares até 2025. Aqui, ele não está indo para a Lua para morar na Lua. Ele está indo na Lua para explorar, né? Para extrair. Tá vendo aqui? Ou seja, imagine... barulho, tão raiva quando isso acontece. Imagine, eu quero que vocês imaginem, comparem como era para o europeu que vivia lá na Idade Média. Ele achava que a Europa era o mundo inteiro, que tudo que existia era a Europa. E aí um dia ele pegou um barquinho e descobriu que existia um continente inteiro, a América toda, que ninguém nunca tinha morado, ninguém nunca tinha habitado, a não ser os índios que moravam aqui, né? Mas ninguém nunca tinha explorado, ninguém nunca tinha retirado a riqueza daquele solo. Então, era como se fosse um novo mundo. É um mundo diferente, né? A Lua é exatamente igual. A gente achava que a Terra era o único lugar onde a gente podia viver. E agora, os cientistas já estão pensando que a Terra pode ser a Lua pode ser habitável, né? E pode ser. Então, a Lua é o novo mundo. A Lua é um negócio novo. Bem, assim como na América só chegou os países que tinham investimento em transporte para poder chegar na América, né? Só chegou aqui na América a Espanha e Portugal, que eram os países que tinha embarcações grandes à vela, tinha faculdade de navegação, eles dominavam os mecanismos de você calcular o norte e o sul, se guiar pelas estrelas, usar o astrolabe, então, eles dominavam a ciência que existiam no transporte marítimo, né? Então, quem que vai chegar na Lua hoje? O país que investiu em tecnologia para chegar na Lua, que investiu em espaçonave, que investiu em astronauta, que investiu em física, né?
que a gente sabe que é os Estados Unidos, a China, né? Aqui a gente vê a União Europeia. Bem, então vocês percebem que tem uma semelhança, né? Respondam essas perguntas aqui, ó, que é bem fácil, eu já meio que expliquei. As duas notícias tratam do processo de ocupação da Lua da mesma forma? Será que é igual, né? Porque uma está falando em moral, a outra está falando em extrair. Qual a diferença entre elas? Eu já falei aqui, né? Como a manchete da notícia 2 pode se relacionar com o processo de colonização aqui do Brasil, do século XV e XVII? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, os portugueses vieram para morar aqui no Brasil ou eles vieram só para extrair a riqueza que existia aqui no Brasil? Vou mostrar para você. Aí aqui tem uma pergunta. Como uma metrópole institui um sistema econômico dependente da colônia? Eu vou mostrar para vocês embaixo o que tem de atividade, vocês vão saber responder essas duas. Ó. Olha como funcionava, tá? Tem a metrópole, que no nosso caso era Portugal, o pacto colonial, que forçava a colônia, que era o Brasil, a dar os materiais preciosos e gêneros tropicais. Então, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, prata, ferro, minério, tudo que era valioso, a colônia dava, fornecia para a metrópole. Isso deixava a metrópole mais rica. E aí a metrópole fabricava coisas, fabricava açúcar com a cana, fabricava tecido com algodão, fabricava tinta com a madeira, fabricava móveis, né? Usava o ouro para fazer, sei lá, estátua, fazer objetos, fazer anel, enfim. Depois que eles fabricavam todas essas manufaturas, né, que eram a mão manufatura, eles vendiam esse produto de volta para a colônia pagava por ele. Ou seja, a colônia fornecia matéria-prima para eles transformarem em produto e depois venderem o produto para a gente. Isso é um método de ocupação de exploração. Eles não estão aqui vindo para o Brasil para morar no Brasil, para plantar, para colher, para produzir aqui no Brasil. Eles estão vindo aqui para o Brasil para tirar do Brasil o que o Brasil tinha de valioso, levar para a Europa e enriquecer com isso. Então, qual que é a função da colônia? A colônia, ela funciona para enriquecer a metrópole, né? Ela funciona para deixar a metrópole mais rica do que ela é, tá? Então, ó, economia especializada, investimento externo, dependente do mercado externo e mão de obra compulsória. O que é mão de obra compulsória? Grátis, né, que é o escravo. Ou seja, a colônia fornecia tudo isso aqui para a metrópole. Né? A política colonial dos estados mercantilistas depende exclusivamente do pacto colonial. Então, isso não aconteceu só no Brasil. A Espanha, ela colonizou a Argentina, a Chile, a Colômbia, a Inglaterra colonizou a África do Sul, né? A França colonizou o Senegal, a Etiópia, deixa eu pensar outra, que a Bélgica colonizou lá, acho que é a República Democrática do Congo, não lembro. Mas, enfim, a Inglaterra colonizou a Índia, a China, né? Em todos esses lugares funcionava desse jeito. A colônia dava a matéria-prima que enriquecia a metrópole usava essa matéria-prima para produzir alguma coisa que depois ela obrigava a colônia a vender, a comprar. E aí ela ficava com o dinheiro da colônia. Duas vezes, né? Na primeira vez ela pegava a matéria-prima, na segunda vez ela pegava o dinheiro mesmo. Em relação à colônia, tem aqui explicando, ó, Portugal adotou o regime de sujeição, ou seja, nós éramos sujeitos, sujeitados, nós éramos obrigados a obedecer o que a metrópole mandava, né? Aí que acontece? Ó, com a administração centralizada na coroa da Inglaterra, de Portugal, e os interesses atendidos eram da metrópole, só atendiam os interesses da metrópole. Nunca atendiam o interesse da colônia, para o bem da colônia. Era sempre interesse para o bem da metrópole. O objetivo era a exploração rápida e proveitosa dos recursos naturais, sendo o objetivo maior o da exploração de recursos para suprir as deficiências econômicas. Então, se um país não tem, por exemplo, a Espanha é um país pequeno, não tem como ela produzir. Portugal é melhor. Portugal é um país pequeno, Portugal não tem espaço para ter gado. Então, como que eles faziam? Eles pegavam o ouro do Brasil e compravam o gado deles. Ou então eles pegavam a matéria-prima aqui do Brasil, ou então eles plantavam, criavam o gado aqui no Brasil para atender os interesses dele. Ah, não produzia leite, então eles pegavam, entendeu? A colônia ela servia para atender a necessidade da metrópole, só isso.
eu só saía beneficiado a metrópole. Quem era sempre prejudicado era a colônia, né? Ó, qual é a função da metrópole em relação à colônia? Está escrito aqui. Qual a função da colônia? O que a colônia deveria fornecer para a metrópole? Tá aqui, né? A partir do pacto colonial, quem tinha mais direitos e quem tinha mais deveres, né? Quem se dava bem e quem se dava mal. E quem foi mais beneficiado e quem foi mais prejudicado, né? Então, isso aqui está explicando para vocês sobre o pacto colonial. Ajuda a responder aqui, ó. A notícia 2, que é uma notícia que diz que a gente vai explorar a Lua, ela não parece muito com o jeito que exploraram o nosso país lá no pacto colonial? Como uma metrópole institui um sistema econômico dependente da colônia. Aqui, ó, tá vendo? Ela fornece para a colônia o manufaturado e toma da colônia, explora da colônia os metais preciosos e os gêneros tropicais, né? Que é o que dá na nossa região, ou na região da colônia, no caso. Aí eu pedi para vocês sintetizarem o que vocês entenderam, sistematizarem, né? Vamos fingir que existem pessoas vivendo na Lua, os lunáticos, né? Os alienígenas que vivem lá na Lua. Eu quero que vocês escrevam uma carta para o alienígena, para o lunático, né? Ó, enviem uma mensagem a possíveis seres que moram na Lua, alertando sobre o interesse de nós terráqueos em povoá-los e explorá-los. Nesta mensagem, deverão expressar como foi esse tipo de experiência que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu na Índia, na China, na África, aqui na Argentina, na Colômbia, né? No contexto do pacto colonial, de forma que deve deixar claro quem foram os maiores beneficiados daquela relação. Escreva seu alerta, vou até deixar em negrito, nas linhas abaixo. Então, você vai explicar para o lunático, para o cara que vive lá na Lua, você vai falar para ele, olha, talvez não seja bom os caras irem explorar, né? Porque baseado no que aconteceu aqui, aí eu quero que você escreva o que aconteceu aqui. Olha, aqui eles faziam isso aqui, tomavam isso aqui da gente, a gente ficava sem isso aqui, né? O país que eu vivo é um país que até hoje é pobre porque foi muito explorado no passado, não sei o que, não sei o que. Então você vai tipo mandando um alerta para ele, falando, olha, esperto que os caras estão chegando aí, que eles vão querer explorar, né? Então escrevam, gente, eu não quero. Isso aqui é uma atividade, como todas as que eu faço, que eu não quero que vocês copiem na internet. Gente, por favor, escrevam o que vocês acham, o que vocês pensam. Pensem com a cabeça de vocês. Não existe resposta certa, do mesmo jeito que não existe resposta errada. Então escrevam o que você pensa, escrevam o que você acha. Se eu achar alguém respondendo certo, mas que eu vi que copiou da internet, eu vou dar 0. Agora, se eu ver alguém que não acertou, às vezes errou, mas escreveu o que pensava, o que entendeu, que respondeu com as suas palavras. Gente, eu sei quando vocês copiam da internet, quando vocês respondem com a palavra de vocês. Porque vocês não usam constantemente, circunstancialmente. Ninguém escreve isso. Eu quero que vocês escrevam com as suas palavras, do seu jeito, como você me diria se você estivesse aqui comigo, tá bom? Porque eu vou olhar e vou saber se você sabe. Se você sabe, se você aprendeu, vamos embora com o conteúdo, passa para a próxima. Se você não entendeu, vamos ficar mais um pouquinho, vamos estudar mais um pouquinho esse, tá? E não é pecado ficar um pouquinho de tempo mais estudando, vamos ficar um pouco de tempo mais estudando, ninguém vai morrer por causa disso. Tá? Vamos estudar devagar, vamos entender o que tem que entender. Não adianta passar todas as matérias de uma vez e não entender nada, tá bom? Então sejam honestos. Isso é o mais importante, sejam honestos. Não precisa escrever todas as linhas. Ah, professor, minha carta ficou com 5 linhas. 5 linhas, 6 linhas, tá ótimo, tá? Você quer escrever 10? Maravilha. Você quer escrever 20? Professor, a carta que eu escrevi não coube aqui. Escreve numa folha separada e manda, não tem problema, tá bom? Eu gosto que vocês produzam, que vocês falem o que estão sentindo, o que estão pensando, tá bom? Tem que ser transparente comigo, beleza? É só isso. Eu mostrei para vocês a página na internet, acho que não mostrei não, né? Então, ó, eu vou criar uma playlist para vocês. Então, se você escrever aqui, ó, Lucas Leite Prudente e pesquisar no YouTube, você vai encontrar minha fotinha aqui, ó, bem bonitinha, tá vendo? As minhas aulas aqui, tá vendo? Entra lá no meu canal, no meu perfil, não sei como é que fala. Aqui tem as aulas, ó. Aula do 7º ano, aula do 6º ano, tá vendo? 7º ano, 8º ano e tal. Só que essas aqui são mais antigas, são do ano anterior. Essas duas são mais novas. Eu vou aconselhar vocês a entrar aqui na playlist, ó. Tem uma playlist para cada série. Tem uma para sexta, uma para sétima, por tal. Essas aqui são aulas do ano passado, de 2020.
tá? Mas eu vou fazer uma playlist para vocês. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, aqui já vai estar a playlist do sétimo, do oitavo e do nono. Mas entrem aqui, que aqui vai estar as suas aulas para a sua turma. Mas se você quiser, ó, aqui no início tem as aulas, todas as aulas que eu posto. Ó, essa aula Contagem do Tempo é para o sexto ano. Essa aqui, a aula Revisão dos Povos, é para o sétimo, né? Então, tem uma aula de cidadania aqui para o nono. Então, às vezes é melhor vocês virem aqui na playlist, né, e procurar a sua aula do seu sexto, da sua série. Beleza? Gente, estudem, tá? Manda ver aí com honestidade, com carinho, façam com carinho, com amor. Não precisa fazer com pressa, não precisa copiar da internet, só manda bala, tá? Com toda a dedicação que você puder. Estou com saudade de vocês, espero que a gente volte logo para as aulas presenciais, tá bom? Mas enquanto isso, a gente vai por aqui. Tá com dúvida? Me procura no WhatsApp, me procura no Face, pode deixar comentário aqui embaixo, pode curtir, compartilhar com quem é seu amigo que está com dificuldade, beleza? Eu vou postar aqui nos grupos, mas tem gente que não está no grupo, tá? Estudem bastante, gente. O estudo é a melhor forma de você melhorar a sua vida, a vida de quem você ama. Um beijo, eu vou encerrar esse vídeo aqui e até a próxima aula.